Olá, meus irmãos, vamos começar mais uma atividade no CEUF. Solicitamos que permaneçam sempre em prece e no dia anterior a essa atividade pedimos que, se possível, evitem o consumo de álcool, fumo e carne. Vocês também podem separar numa garrafa d'água para ser fluidificada ao longo da atividade. Também sempre pensem e mentalizem nos seus parentes, amigos e vizinhos ao longo dessa sessão. Vamos começar a nossa atividade com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme as zonas de tempo em que se encontrem. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente para mais uma atividade CEUF. E gostaria hoje de tocar em um ponto muito evidente, logicamente ainda cunhando aquela nossa situação de complexidade, principalmente na base científica. Nós vamos verificar uma situação interessantíssima que eu verifiquei aqui nos guardados dos meus livros e resolvi expor a todos vocês hoje. É um livro chamado Obsessão e Desobsessão, de Sueri Caldas Schubert. Ele é um livro praticamente mandatório para as pessoas que se envolvem diretamente no lidar com os espíritos, nas mesas mediúnicas, que realmente é um mini tratado, não é, de confronto, no bom sentido, em relação aos nossos amigos invisíveis. E hoje eu trago para você, no capítulo 15, uma situação interessantíssima chamada parasitose espiritual.
Quando nós vamos ao médico, vamos fazer um exame, e nesse exame no sangue detectam uma espécie de um parasita, ou então uma situação que realmente tenha algum hospedeiro, eles tratam através da medicação, e essa medicação faz com que essa situação venha a ser resolvida na forma biológica. Mas e como nós lidamos com essas situações de parasitose, quando na realidade quem provoca esse tipo de situação não está visível aos nossos olhos, nem pode ser constatado por exames científicos biológicos. Aí nós temos a situação em questão, que é um componente dessa situação que realmente é completamente completamente complexo em suas situações mais distintas. Assim sendo, ele já consegue nos colocar aqui um trechinho de Missionários da Luz, que também é outro livro interessantíssimo de André Luiz. André Luiz é a parte médica, a parte medicina espiritual. O André Luiz é mandatório. Então ele diz aqui: vampiro é toda entidade ociosa, ou seja, que não faz absolutamente nada, que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Ou seja, um obsessor comum é um vampiro. Aquele que está ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem o que fazer. Então ele, na realidade, pode ser considerado um vampiro. Então essa condição, ela realmente nos coloca nas condições das palavras dela. Uma definição interessantíssima desses posicionamentos são os ectoparasitas e os endoparasitas. Ecto, externo, então uma parasitose externa, e os endo, que é a parasitose interna. Mas nós vamos saber essa diferença daqui a pouquinho, quando nós evoluirmos nesta colocação de Sueli Caldas Schubert. Sueli é com certeza uma vencedora em relação a toda essa situação de obsessores e domínios de obsessão, assim como a doutora Marlene Nobre e outros que contribuíram imensamente para a doutrina espírita no cunho científico, no cunho filosófico, enfim. Então, eu vou ler o trecho e vou desencadeando a nossa fala de acordo com o progresso desse texto. Existe vampirização em larga escala desde os tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no espiritual. Então, mas existem realmente, como ela está mencionando, existe uma situação que pode ser física. Você pode ter um obsessor encarnado, conforme já dissemos anteriormente, pode ser encarnado até por desencarnado. Você pode obsidiar um desencarnado. O desencarnado pode obsidiar o desencarnado. E assim sucessivamente. São essas situações porque, na realidade, há uma interligação entre todos. E que depende exclusivamente de quê? Dessas situações que a gente já entende perfeitamente bem, que podem ser diretamente ligadas a essa familiaridade, ou conforme nós já dissemos anteriormente, em outra palestra, pode ser de similaridade energética, né? Mesmo similaridade fluídica também.
Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Para usufruí-los, vinculam-se aos encarnados, que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Por outro lado, os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Então, aí vocês podem perceber. Essas condições são exatamente as que ocorrem quando o indivíduo fuma em demasia, bebe em demasia, porque na realidade a alimentação fluídica é uma alimentação considerada reversa, porque não está alimentando aquele que está naquele instante nessas condições. Ele simplesmente está alimentando o obsessor através do fluido energético daquele tipo de material. E o obsessor, por si só, não contente com isso, ele vai absorver também fluidos vitais do indivíduo. Tanto que você pode verificar que muitos daqueles que são obsidiados, um dos principais sintomas dessa condição é o cansaço. A pessoa, parece que eu andei 1 quilômetro para chegar aqui. Olha, não tem força para nada. Porque o fluido vital está sendo completamente exaurido, está sendo consumido por esse espírito que, lamentavelmente, sem ter o que fazer, fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, na nossa cola. Idêntico procedimento tem os desencarnados, que se mantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Que interessante. Então, na realidade, nós estamos falando aqui de situações que o indivíduo, no caso desencarnado, acha que ainda continua com domínio das situações materiais. Não é aquele avarento que simplesmente quer o dinheiro que ficou para ele, não quer que divida com ninguém. É aquele que simplesmente deixa uma pessoa que muito ama, uma esposa, um esposo, e não quer saber porque quer que aquilo ali é a posse dela, é o dele. Então, são essas condições. Então, vocês veem que não são condições tão extremas assim. Ela fala assim, porque realmente é uma situação que, gera uma condição muito elevada de sofrimento, de tudo. Não. São situações, desculpa a expressão, corriqueiras do espírito obsessor. Não tem nada de extraordinário aqui. Até agora que eu li, não tem nada de extraordinário da atuação do obsessor em cima de cada um de nós. Bastando para isso que o nosso nível energético caia, aí você vê o fruto do acontecimento. Ressalta-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Só que, sem o desejo, muitas das vezes, pode até ser, mas pelo fato de estarem ligados àquela situação e muitas das vezes não querem largar, você sabe muito bem como funciona o pensamento. E o pensamento interliga uma situação que, na realidade, depois de que você desencarna e você vive vamos dizer assim, nesse circuito da sua família ainda, automaticamente você está atrapalhando tanto a sua evolução quanto a deles. Mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças dos outros seres humanos, que se deixam passivamente dominar. Essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas tal como mencionamos no capítulo 5, que se refere à obsessão entre encarnados, intensifica-se durante as horas de sono.
Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. A sintonia depende exatamente dessas condições. Por que o sono? Porque durante o sono, na realidade, você está livre do corpo físico. Ou não. Você consumiu álcool? Você acha que você vai ajudar lá em cima? Não. Você fica preso ao corpo físico, aqui embaixo. Você não consegue ter suficiência para poder auxiliar no seu repouso. Você não consegue auxiliar numa esfera superior aqueles espíritos que necessitam. Você que necessita de ser auxiliado. E que muitas das vezes essas condições na realidade são lamentáveis. Porque, veja bem, uma vez em que você sorve, na realidade você bebe, você consome o álcool, automaticamente, como eu falei no início dessa palestra, você simplesmente muda, canaliza essa saída desse fluido. Agora, como é que sai esse fluido no nosso corpo? Como é que ele absorve, sendo que está dentro de nós? Simples. A evaporação cutânea, ou seja, a evaporação da pele natural, que ocorre no indivíduo, forma uma espécie de gás e ele absorve esse fluido regozijando-se no álcool, porque ele necessita disso, embora tenha desencarnado. Mas a desencarnação ocorreu de uma forma completamente difícil, ou seja, ele simplesmente desencarna numa situação completamente fora de parâmetro, muitas vezes até embriagado, sofre um acidente, por exemplo, por embriaguez no veículo, volante, desencarna. E qual é o estado dele pós-desencarnação? Total, pleno, maravilhoso? Não. Degradante. Em qualquer dos casos, configura-se perfeitamente a parasitose espiritual. Então, parasitose igual a vampirismo ou vampirização. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais, visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios de simbiose prejudicial. Que parasitas são esses? O pulgão, por exemplo. O pulgão é um parasita dos vegetais, das plantas, que corroem as folhas, que fazem com que, aos poucos, aquela planta ela perca a sua vitalidade. Outros que podem ser considerados como parasitas, gafanhotos, pelo mesmo processo. Por que um parasita? Mas ele, na realidade, é um inseto, mas ele simplesmente vai em cima da plantação e dizima a plantação inteira. Dizima o físico, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma parasitose. No caso do ser humano, os vermes, os protozoários, são parasitas que necessitam de uma situação mais avançada da medicina, ou seja, da medicação, né, propriamente dita, da alopatia, para poderem serem exauridos nessas condições de ataque, né, ao nosso organismo, principalmente à zona intestinal. Então, todo esse processo, vocês verifiquem que ocorre e pode ser taxado dessa forma. O próprio André Luiz menciona, e ninguém melhor do que André Luiz para poder falar sobre isso abertamente com todos nós. Reportando-se aos ectoparasitas,
Agora sim. Os ectoparasitas, os ectos externos, os que limitam a apropriação às zonas de superfície. E aos endoparasitas, os que se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. Traça o autor, ou seja, André Luiz, um paralelo entre esses e a ação dos obsessores. Agora veja só que interessante que chegou André Luiz na situação. Realmente encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, dos alcoólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. Muito bem. Os ectoparasitas, então, é o obsessor que está ao seu lado e fica comunicando com você diretamente. Vai, abre uma cerveja, vai, aquela cerveja na geladeira está geladinha, vai, bora, estampa isso, bebe porque eu preciso, anda. E fica estimulando a pessoa para que realmente realize esse tipo de procedimento. Agora, os endoparasitas, conscientes o que? Após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, assenhoreiam-se de seu campo mental. Eu vou repetir. Como endoparasitas conscientes, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis das suas vítimas, assenhoreiam-se de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário, chakra, a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Agem dessa forma os obsessores que pretendem subjugar a sua vítima no processo lento, contínuo e progressivo. Então, a endoparasitose ocorre quando esse obsessor consegue, através de uma similaridade energética, chegar ao nosso centro coronário, que é praticamente o chakra mais importante que nós temos, que é um dos centros vitais, consegue uma ponte nesse centro vital e emana as suas ondas mentais, os seus desejos e as suas condições à vítima, que passa a, vamos dizer, passa a sentir e passa a agir conforme tal, como se dele fosse. Então é aquela pessoa que do nada, uma pessoa transparente, calma, passa a agir de uma forma completamente diferente das suas ações ordinárias. Ela então está dominada, agora sim, por esse chakra até chegar às suas ondas mentais, exatamente em torno dos seus desejos, das suas atitudes e seus desejos, porque dominando os desejos e os ensejos de cada um, eles vão atuar diretamente em cima desse propósito de poder realmente
chegar ao ponto de dominar o indivíduo completamente. E só vai ser revertido esse processo, por ser um processo grave, uma vez que realmente haja um tratamento consciente, porque isso pode gerar, inclusive, situações de cunho físico, quando, na realidade, os neurônios dessa pessoa começam a ser mexidos. Os neurônios, na realidade, do modo de dizer, porque, na realidade, os pensamentos dessa pessoa vão estar em sintonia absolutamente pareada com o obsessor, que agora, na realidade, responde junto a você. Agora, interessante, aí eu parei, pensei, é deplorável. Deplorável. Aí eu fui um pouquinho mais adiante, e a gente descobre outras situações igualmente deploráveis, como aqui em Ramatiz, no Evangelho à Luz do Cosmo. A gente lê um trecho de Ramatiz, uma resposta dele, uma parte de que ele responde a respeito das situações em relação a Deus, e que ele fala diretamente essas condições como sendo também uma espécie de parasitose. A menção dele é interessante porque reflete a esse momento. Não o caso do obsessor propriamente dito, mas sim de situações que a gente entende perfeitamente bem que sejam as mesmas em evidência. Achei interessante pelo fato de que o que ele demonstra no seu texto é o cunho do vampirismo da pessoa que está encarnada. Vamos ler. Responde Ramatiz: se os técnicos no mundo fizessem uma estatística honesta e autêntica para verificar quais os homens que mais devastaram a face da terra e contribuíram para a miséria e desdita humana, eles ficariam estarrecidos ao comprovarem que os religiosos fanáticos foram justamente os mais demoníacos destruidores da nossa própria escola física de educação espiritual. Em consequência, a crença em Deus pode ser tão enfermiça e devastadora quanto contrária e desmente os próprios atributos da divindade pelos crentes que ainda cultuam o ódio, a ignorância, a maldade e injustiça, que são opostos aos valores divinos do amor, sabedoria, bondade e justiça. Considerando-se que 95% da humanidade terrícola crê em Deus, comprovando essa crença através de vários movimentos espiritualistas e congregações religiosas, é evidente que toda maldade e destruição pelas guerras fratricidas são da responsabilidade desses 95% de crentes. Então seria preferível que os homens fossem quase todos ateus, porque, sendo descrentes, as suas patifarias, ignomínias e perversidades seriam consideradas manifestações normais da natureza inferior humana, em face de ignorarem a existência das leis divinas que regem o cosmo e emanadas do Ser Supremo. Sobre a face da Terra, portanto, ficaria evidenciada uma notável verdade. A infelicidade ainda pesaria no mundo, porque 95% da população era descrente e corrupta, enquanto os crentes bons nada poderiam fazer do que se tratar de minoria de 5%.
Aí quando o Ramatiz menciona sobre essa condição do ser humano, das bestialidades que ele provoca, das situações que ele executa, são muitas das vezes frutos exímios dessas condições de vampirismo. Porque estão agindo de acordo com as esferas inferiores. E o pior, são seres encarnados batendo de frente com seres encarnados. Numa situação em que todo e qualquer processo nessas condições de guerra, de conflito, de a minha religião é melhor do que a sua, então eu vou te matar, estão em perfeita sintonia com esferas superiores de qualquer maneira. Então é um vampirismo que na realidade não, que é um vampirismo que na realidade atua diretamente nesse chakra e vai direto para a sua mente e controla os seus atos. Então os endoparasitas não podem ser considerados nesse caso aqui? Vamos pensar. É uma proposta de estudo a todos vocês. As guerras fratricidas, os combates, o morrer em nome de Alá, o matar em nome de Alá ou de outra divindade, quer que seja, não são situações que são preditas a essas condições? Pode ser ou não? Essa é uma proposta de estudo a todos vocês, que é interessantíssimo o assunto. E deles desencadeiam outros vastos assuntos. Nesse momento, eu quero agradecer a você, que tem nos acompanhado, nos prestigiado através da rede, através do Selfie. Nosso muito obrigado, em nome de todos os palestrantes do centro. E gostaria agora de deixar para vocês um grande abraço, que nosso mestre possa continuar em seus caminhos e continuar também abençoando a vocês e as suas famílias. Tenham fé e, sobretudo, muita resignação, porque aquele que tem a fé no mestre jamais ficará sozinho. E, sobretudo, tenha a união da sua energia para que possa superar qualquer tipo de adversidade. Muito obrigado mais uma vez. Saúde aos que me ouviram e agradeço bem-horadamente àqueles que me escutaram. Deus os ilumine, os abençoe sempre. Que assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que oportunidade maravilhosa que nosso Mestre Jesus nos concedeu com essa palestra tão esclarecedora. Que possamos refletir e praticar os ensinamentos, nos auxiliando para o nosso crescimento moral e espiritual. Meus irmãos, que Jesus, o Consolador, nos envolva com seu amor, que tenhamos uma semana iluminada na certeza que Deus está no controle de tudo. Fiquem em paz. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.